Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O governo autoriza o uso de forças militares para desbloquear rodovias. Vai editar ainda hoje decreto de garantia da lei e da ordem em todo o país. Os detalhes você vai conferir com a gente agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Neste exato momento, 5 autoridades, ministros, concedem uma entrevista coletiva para explicar justamente este decreto de garantia da lei e da ordem que vai ser editado ainda hoje. E você confere então essa entrevista ao vivo. Quem fala neste momento é o ministro extraordinário da Segurança Pública, Raul Jungmann. Próxima pergunta, Jornal Destaque, Andressa Reis. Na verdade, as minhas são 3 perguntas. A primeira é: os protestos de hoje tiveram apoio de outras categorias, que não estavam reclamando só sobre o diesel, mas sobre o aumento da gasolina. A pergunta, então, é: o governo não pensa em colocar isso em pauta para evitar mais protestos? A minha segunda pergunta é: qual o custo total da operação estimado pelo governo? E, por último, o governo tem recorrido a forças federais para mediar os confrontos. Então, eu quero saber se isso pode ser um sinal de um ponto de fraqueza nas negociações feitas pelo governo. Primeiramente, repetir a questão do custo. Você diz o que o governo pensa em investir no subsídio para manter a Olha, portanto, você acompanhou a pergunta de jornalista do Jornal Destaque. Agora quem responde é o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum. Acompanhe. Essa é a nossa previsão, considerando até o final do ano, até o final desse ano. 7 meses a uma razão de 700 milhões por mês para que possamos manter a previsibilidade, ou seja, os reajustes, eventuais reajustes com prazo mínimo de 30 dias entre eles. Tá. A minha pergunta sobre o custo era o custo da operação, tá? Essa operação, em princípio, ela não tem custo, porque nós vamos utilizar o orçamento já próprio das Forças Armadas, que estão à disposição para isso. Se nós usarmos as Forças Armadas, se nós usarmos a Polícia Federal, tem orçamento. A resposta agora é concedida pelo ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. São custos que já existem, apenas nós vamos ter a destinação em relação a esses novos objetivos. Faltou... Evidentemente que tem custo, mas o custo já está previsto no orçamento das várias áreas. Que tem custo, evidentemente que tem. Agora, se me perguntar agora, aferir agora quanto custou, a Polícia Rodoviária, ela tem a atividade normal dela, ela intensifica durante esse período. A Polícia Federal tem a atividade normal dela, ela intensifica com grupos de trabalho específicos para esse tópico agora, mas está no orçamento dela. Então já está previsto dentro do orçamento das Forças Armadas, já existe. Não há necessidade de suplementação. Se a dúvida é esta, não há necessidade de suplementação. Ainda faltam minhas outras 2 perguntas. Se quiser, eu posso repetir. Que é sobre os protestos. A questão da gasolina. Vocês não pensam em colocar esse tema em pauta para talvez reduzir o número de protestos? Bem, nós cuidamos, com o movimento dos caminhoneiros, cuidamos do óleo diesel. É o tema que foi apresentado, é o tema que o governo analisou, se debruçou. Desde domingo, nós estamos trabalhando intensamente nisso e não há ainda no governo demanda no que diz respeito à gasolina. Nós estamos cuidando apenas do óleo diesel. Essa entrevista coletiva ocorre aqui no Palácio do Planalto neste momento e vai seguir para mais uma pergunta dos jornalistas que estão participando dessa coletiva. Vamos acompanhar ainda. Pelo contrário, a nossa negociação de ontem, os frutos estão aí. Se nós temos um arrefecimento no movimento, não com a velocidade que gostaríamos, o resultado está aí. Nós conseguimos chegar com a redução no diesel, nós conseguimos a periodicidade. Então, os resultados positivos estão aí. E houve um arrefecimento, os números foram apresentados aqui pelo ministro Jungmann. Então, na nossa visão, não é com a velocidade sonhada
Por mim, não, porque eu tenho experiência, já vivi esse em outros momentos, sei que é demorado, a reversão do processo é demorada. Então, vai acontecer sem dúvida nenhuma, e agora nós estamos adotando providências complementares para garantir o abastecimento da cidadania, do cidadão, do chefe de família e das famílias brasileiras. Então, e o acordo nos traz uma questão também que é especial. Mais uma vez o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, falando sobre essa negociação do acordo e insistindo num ponto que o governo vem falando durante toda a tarde, de que está cumprindo a parte que foi acertada com os caminhoneiros e que, portanto, aguarda o cumprimento da parte deles. Vamos acompanhar Carlos Marum. Aguardamos que os senhores caminhoneiros, com bom senso, conhecendo o acordo, né, venham também a fazer a sua. Júlio Mosquera, TV Globo. Boa noite. Eu queria saber em que momento o governo decidiu partir para uma decisão com mais contundência em relação ao movimento. Foi quando ele se convenceu que simplesmente não poderia se esperar um movimento espontâneo dos caminhoneiros, e até que ponto o lockout foi decisivo nessa decisão. Se o governo se convenceu que os patrões, os empresários estariam por trás de parte desse movimento, que isso poderia levar a uma negociação ainda mais dura e talvez eles levassem mais tempo para desobstruir as rodovias. Queria saber também se o governo hoje voltou a negociar com os caminhoneiros, com os representantes dos caminhoneiros, e por fim, especificamente sobre a questão da requisição de bens. Como é que o governo pretende tratar isso? É claro que vai haver uma negociação com os caminhoneiros, muitos ainda revoltados. Se aqueles que se recusarem a entregar os bens, as cargas para serem transportadas de acordo com a necessidade estabelecida pelo governo, se o governo vai agir pensando em prisão ou apenas em multa, como é que vai se dar isso? Obrigado pela pergunta. O fato gerador, o gatilho da decisão do emprego mais enérgico dos recursos legais que a União tem é o risco de desabastecimento. Este é o gatilho. Quem fala neste momento é o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Sérgio Etgoin. E o risco de desabastecimento que disparou, evidentemente, a necessidade de uma intervenção mais enérgica. Ou seja, se nós olharmos pelo lado da desobediência, não é essa a questão. Até porque o problema não vai ser resolvido por aí. O risco foi, o gatilho foi o risco do desabastecimento, e aí, a partir daí, obviamente o Executivo tem que exercer a sua responsabilidade, como eu disse antes, não vai deixar de exercê-la. A sua última pergunta, Bom, o ministro Padilha vai tratar disso. Certamente houve voltas de negociação, mas o ministro Padilha pode falar melhor, mas eu queria responder a sua última pergunta. É da requisição de bens. Como é que vai se dar isso? Bom, deixa eu explicar uma coisa. A requisição de bens é um item do menu de opções que o governo tem em qualquer circunstância. A mais conhecida delas é a mobilização, em caso de um conflito militar. A convocação para o serviço militar daqueles que estão na reserva. Não se faz isso. Qualquer crise maior é possível fazer isso. O que o governo está querendo dizer é, se nós não conseguirmos, repito, fazer com que o abastecimento necessário e que a população passe necessidades, que coloque em risco a sua saúde, a situação sanitária, as crianças de haverá requisição. Essa é a compreensão. Não há desde já a decisão do que, onde, quando, mas há a decisão de usar o instrumento constitucional da requisição. É isso, ou seja, na medida em que as coisas não voltarem ao leito da normalidade, ou se as coisas chegarem a um extremo de radicalização dessa natureza, o governo vai usar o instrumento que tem. Ou seja, é isso, não se trata. E, por favor, não confundam, só para reforçar o que já disse o ministro João Gomes. Uma coisa é a garantia da lei da ordem, outra coisa é a requisição, que não tem a ver uma coisa com a outra.
Não, está explicado, está explicado. Eu acho que vocês podem pegar a Constituição e dar uma olhadinha, senão isso aqui vai virar uma palestra e não é uma... Só um pouquinho, por favor. Isso não é uma palestra, isso é uma entrevista coletiva. A entrevista coletiva já lhes deu algumas dicas. O artigo 142 da Constituição e a Lei Complementar 136 explica o que é garantia da lei e da ordem. Ponto. Vejam. O artigo 5º, inciso 21 ou 22, explica o que é requisição. E eu estou dizendo, requisição é um ato administrativo do governo para atender uma carência. É um avanço sobre a posse, não necessariamente sobre a propriedade. Ponto. Agora, a partir daí, não vamos perder tempo com a palestra sobre isso. Ministro Padilha. Apenas um complemento. Porque nós chegamos exatamente a propor a requisição de bens. A Polícia Rodoviária Federal foi solicitada várias vezes para fazer escolta de caminhões de abastecimento, caminhões-tanque. Ao chegar na transportadora ou ao chegar na distribuidora, não havia disposição das empresas de liberarem os seus motoristas, de fazerem com que seus motoristas, sob a escolta e a garantia da Polícia Federal, realizassem exatamente aquilo que é previsto, que é o transporte da carga. Então, o nosso foco nesse caso não está sobre o autônomo, não está sobre aquele proprietário do caminhão. O nosso foco está exatamente naquelas empresas, naquelas distribuidoras, naquelas transportadoras que estão se negando a disponibilizar os seus motoristas para que se faça o transporte de carga. Ok, Mosquera? Quem fala neste momento é o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. Ele toca num ponto que ele falou, inclusive, no início dessa entrevista aqui, um pouco mais cedo. Ele falou sobre a investigação para saber se houve prática criminosa do que é chamado lockout, que é crime. Ele até apontou ali como 6 possibilidades de prática criminosa. Lockout é quando a greve é, de certa forma, ali bancada, financiada e atende a interesses dos patrões, da classe patronal. Neste caso, a investigação é para saber se houve essa interferência da classe patronal para apontar uma prática criminosa, já que existe uma pressão também dos patrões justamente para que haja essa redução desta carga tributária e redução em relação ao preço dos combustíveis. Vamos ver se ainda o ministro Eliseu Padilha, que tinha tomado a palavra agora, continua falando. Voltou para Raul Jungmann agora, vamos acompanhá-lo novamente. Não, nós fizemos uma longa negociação. Foram 2 dias em que nós, na soma dos 2 dias, passamos de mais de 15 horas de negociação. Então foi uma longa negociação. Penso que houve avanços que originariamente os caminhoneiros nem esperavam, que no curso da negociação nós mesmos suscitamos alguns temas que a gente poderia avançar. Então se teve um grande avanço. A negociação foi levada a termo, fizemos um termo ontem, nós divulgamos ele, trouxemos na coletiva que foi dada já às 9 horas da noite, já tarde, né? Trouxemos o termo e ali está consubstanciado que é o nosso acordo. Agora, no curso do dia de hoje, eu conversei de novo com os líderes, até para ter informação. É muito importante para ver como que eles estão sendo recebidos na base, como a base está recebendo a mensagem. E conversei com vários deles e com boas notícias. E em alguns casos eles têm episódios que não são tão bons também. Eles não têm 100% de aquiescência na base deles. Teve momentos que alguns deles relataram que não foi bem recebido, entendia que tinha que pedir mais. Essa é a questão da negociação, né? Tinha que ter pedido mais, você tinha que ter conseguido mais desconto no óleo, ou tinha que ter conseguido mais tempo de prazo, enfim, na negociação tudo é possível. Mas da nossa parte, da parte do governo, a negociação está encerrada. Agora é a fase do cumprimento do acordo. Nós temos um acordo, nós do governo estamos procurando cumprir 100% e claro que nós esperamos que os caminhoneiros também cumpram de sua parte 100%. E aí, quem vai ganhar é a sociedade brasileira, eles, caminhoneiros, inclusive, a família deles, inclusive. Jornalista Rudá, do SBT. Deixa eu fazer um complemento a essa resposta. Em relação a esse ponto que o ministro Eliseu Padilha abordou agora, de que já está encerrada a negociação,
ele faz esta observação justamente ressaltando as 15 horas de conversas que eles tiveram com representantes dos caminhoneiros, conversas que resultaram naquele acordo que foi anunciado ontem à noite. Havia toda uma expectativa de que os caminhoneiros, de fato, encerrassem essa paralisação em todo o país. E foi justamente sobre este ponto aí inicial de que o governo está cumprindo o acordo, falta os caminhoneiros cumprirem, foi em cima disso que o presidente da República, Michel Temer, anunciou hoje, logo no início da tarde, que usaria, sim, estava usando um plano de segurança imediato, estava anunciando um plano de segurança imediato para garantir aí o desbloqueio das rodovias e o abastecimento de toda a população. Então, vamos acompanhar também o que disse o presidente da República, Michel Temer, hoje, quando ele mesmo já havia feito o anúncio no início da tarde de que seriam usadas as forças federais para garantir essa desobstrução das rodovias. Comunico e acionei as forças federais de segurança para desbloquear as estradas e estou solicitando aos senhores governadores que façam o mesmo. Nós não vamos permitir que a população fique sem os gêneros de primeira necessidade. Não vamos permitir que consumidores fiquem sem produtos. Não vamos permitir que hospitais fiquem sem os insumos para salvar vidas. Não vamos permitir também que crianças sejam prejudicadas pelo fechamento de escolas, como não vamos permitir que produtores tenham o seu trabalho ainda mais afetado. Quem bloqueia estradas, quem age de maneira radical, está prejudicando a população e, saliento, será responsabilizado. Vamos garantir a livre circulação, vamos garantir o abastecimento. O acordo está assinado e cumpri-lo, naturalmente, é a melhor alternativa. Portanto, o governo espera e confia que cada caminhoneiro cumpra seu papel. O governo teve, como tem sempre, a coragem de dialogar. O governo agora terá a coragem de exercer sua autoridade em defesa do povo brasileiro. Então é importante a gente ressaltar também quais são esses 12 pontos de acordo que foram negociados com os representantes dos caminhoneiros. Valendo observar que da reunião de ontem a opção pelo acordo não foi unânime, mas foi acordado ali pela maioria dos representantes que se encontraram aqui no Palácio do Planalto. Henrique Bog fez aí uma reportagem para a gente detalhando item a item de todas as concessões que o governo fez para a categoria. Acompanhe. O preço do diesel será reduzido em 10% nas refinarias e o valor de R$ 2,10 ficará congelado por 30 dias. A partir daí, o preço do diesel será ajustado e fixado uma vez por mês para garantir a previsibilidade do custo da carga. O governo também vai zerar a alíquota da CID sobre o diesel até o fim deste ano. Outra medida acertada é que não haverá reoneração da folha de pagamento do setor de transporte rodoviário de cargas. O acordo também prevê que a Companhia Nacional de Abastecimento vai contratar caminhoneiros autônomos para atender até 30% da demanda de frete. Já a tabela de frete será reeditada em 1º de junho e, a partir daí, ajustada a cada 3 meses pela ANTT. O governo também concordou com a isenção do pedágio do 3º eixo para caminhões que circulam vazios. O acordo também prevê que a Petrobras irá incentivar a contratação de caminhoneiros autônomos no transporte de carga e deverá observar a resolução da ANTT 420 de 2004 sobre a renovação da frota nas contratações de transporte rodoviário de carga. Além disso, pelo acordo, as ações judiciais contrárias ao movimento serão extintas e as multas em decorrência da paralisação serão negociadas com órgãos de trânsito. Por fim, entidades e governo terão reuniões periódicas a cada 15 dias.
Olha, e agora à tarde, depois dessas decisões do governo, esse anúncio, do uso da Força Federal, a ABICAM, que é a Associação Brasileira dos Caminhoneiros, divulgou uma nota pedindo que os caminhoneiros desbloqueiem as rodovias. Nesta nota, eles dizem o seguinte, que a ABICAM, preocupada com a segurança dos caminhoneiros envolvidos, vem publicamente pedir que retirem as interdições nas rodovias, mas mantendo as manifestações de forma pacífica, sem obstrução das vias. Na nota, a associação diz também que vale lembrar que a ABICAM continua sem assinar qualquer acordo com o governo e mantém o pedido de retirada do PIS/COFINS sobre o óleo diesel. A respeito destas obstruções de rodovias, agora há pouco o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, ele informou que o seguinte, das 933 obstruções que tinham sido registradas, 419 já foram liberadas. O governo informou também nessa entrevista coletiva agora que foi montada uma sala de situação. Essa sala de situação reúne vários ministros, tanto da área de segurança e aqui dos ministros palacianos, como também da área mais social de abastecimento. Então, só para vocês terem uma ideia dessa lista, a sala de situação reúne a Advocacia Geral da União, Ministério da Justiça, Gabinete de Segurança Institucional, Ministérios da Defesa, da Segurança Pública, dos Transportes, da Saúde, da Agricultura e o Ministério de Minas e Energia. De acordo com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, este gabinete, esta sala de situação está tendo um monitoramento de hora a hora da situação dessas rodovias em todo o país. No próximo bloco você confere com a gente outros detalhes sobre o impacto tanto da decisão do governo como das negociações no Congresso e ainda das mobilizações pelo país. Daqui a pouquinho eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Entrevista coletiva acontecendo neste momento aqui no Palácio do Planalto, na qual os ministros confirmaram que o governo vai assinar e publicar o decreto de garantia da lei e da ordem para garantir a desobstrução das rodovias em todo o país e garantir a retomada do abastecimento de combustível e dos demais materiais, insumos e materiais de primeira necessidade em todo o país. A respeito disso, a gente inclusive destaca a situação de gravidade que se encontrou hoje espalhada pelo país. Henrique Bolg fez um levantamento aí sobre locais que decretaram inclusive estado de emergência, né, Henrique? Boa noite. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. Em São Paulo, o prefeito Bruno Covas decretou estado de emergência e poderá decretar feriado municipal, caso a situação de desabastecimento não seja normalizada. Com a medida, a prefeitura poderá fazer compras sem licitação, além de requisitar ou apreender bens privados, como combustível, que esteja estocado em um posto. Também permite realizar gastos sem depender de empenho orçamentário. Foi criado um comitê de crise para avaliar e tomar outras medidas emergenciais. Para economizar combustível, serão suspensos serviços administrativos não essenciais. São Paulo e toda a região metropolitana vivem mais um dia caótico, com bloqueios nas principais vias de acesso, longas filas nos postos de combustíveis, redução em frotas de ônibus e problemas na coleta de lixo e manifestações de vans e motos. Pelo menos outros 4 estados, além de São Paulo, também têm cidades em estado de emergência. E a paralisação de caminhoneiros começa a afetar o atendimento em hospitais, inclusive as urgências e emergências. Segundo a Confederação Nacional de Saúde, em alguns estabelecimentos estão faltando os produtos como gás medicinal, material anestésico, medicamentos, entre outros. Em nota, a entidade pede aos manifestantes que permitam a passagem dos veículos que transportam materiais médicos. O presidente da Federação Brasileira de Hospitais, Luiz Aramici Bezerra Pinto, conversou com a Agência Brasil e disse que a situação já é crítica em Curitiba, Fortaleza, João Pessoa, Recife e Rio de Janeiro. Segundo ele, alguns hospitais estão no limite do estoque de oxigênio, por exemplo. A federação já sugeriu aos diretores de hospitais que, caso o abastecimento não seja normalizado, apenas os pacientes mais graves, emergenciais, sejam internados nas unidades de terapia intensiva. A Associação Brasileira dos Caminhoneiros, que representa 700 mil trabalhadores, garante orientar os manifestantes a não barrarem os veículos com medicamentos, cargas vivas e combustível e produtos perecíveis. Rosiane.
Obrigada, Henrique. Agora vamos conversar com Mariana Jungmann, que está no aeroporto Juscelino Kubitschek, aqui em Brasília, já que a gente sabe que, diante desta situação, em vários aeroportos, voos foram cancelados justamente por causa dessa falta de abastecimento, né, Mariana? Como é que está a situação aqui em Brasília? Olha, Rosiane, aqui em Brasília o combustível acabou por volta de 8h30 da manhã e esse é o único aeroporto privado onde isso aconteceu. Os outros 8 aeroportos que estão sem combustível nesse momento são todos da Infraero. Há ainda mais 10 aeroportos no país que estão com o estoque reduzido, então os operadores de voo têm que ali fazer um planejamento de acordo com o estoque daquele aeroporto. Eu conversei também com a Associação das Distribuidoras de Combustíveis e apenas 2 aeroportos do Brasil, Galeão e Guarulhos, estão com fluxo sem dificuldades. Outros 6 estão recebendo algum fluxo de combustível e todos os outros não estão recebendo combustível, Rosiane. Por isso é importante que os passageiros procurem as companhias aéreas antes de irem para os aeroportos, saber qual é a situação dos voos deles, viu? Obrigada, Mariana Jungmann. E Maurício de Almeida, conta pra gente agora como é que está a situação já de transporte lá no Rio de Janeiro com esses caminhões, né, escoltados. Maurício, boa noite. Boa noite, Rosiane. Pois é, agora à tarde o Exército foi até a refinaria Duque de Caxias, que fica ao lado da rodovia Washington Luiz, e escoltou caminhões-tanques que saíram da refinaria. Esses caminhões são utilizados para abastecer as tropas do Exército e também a Polícia Militar aqui do Rio de Janeiro. O general Braga Neto, que é o interventor federal, garantiu que não vai faltar combustível para as forças de segurança e disse também que a PM vai escoltar caminhões com produtos de saúde e produtos químicos que são utilizados para fazer o tratamento da água consumida aqui no Rio de Janeiro. Ainda existe um pequeno bloqueio perto da Reduc, mas agora a rodovia Washington Luiz está com o trânsito liberado. Rosiane. Obrigada, Maurício. Olha, e o governo confirmou que o decreto de garantia da lei e da ordem vai ter validade até o dia 1º de junho. O governo também recorreu ao Supremo Tribunal Federal para pedir que a greve dos caminhoneiros seja considerada ilegal. Boa noite a todos. Até segunda-feira.